Meu pai tinha muitos livros que aos poucos eu fui descobrindo e lendo. Um deles falava sobre alguns deles falavam sobre a luta dos trabalhadores franceses até antes da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, ou após a Segunda Guerra, o problema da proteção do trabalhador e uma das questões talvez mais pesadas, mais importantes, era a da aposentadoria. Ontem, vendo um filme sobre a França, sobre Paris, e estava vendo ali o que era Paris antes de Osman, né? Antes de Napoleão III lá. E nos filmes, ao longo dos filmes, a gente vai ver, pode ver, que Paris era uma cidade equivalente às piores que nós temos hoje no terceiro mundo, com exceção de alguns lugares bonitos, feitos para a alta burguesia, como a gente diria, para as elites. Agora, o povo trabalhador propriamente vivia da pior maneira possível. Ainda ontem, se não me engano, vi uma reportagem sobre uma feira de máquinas agrícolas, algumas custando mais de R$1 milhão, que substituem, né, centenas de trabalhadores rurais. Ou seja, o Brasil nunca se preocupou, no Brasil nunca houve uma preocupação de educar o trabalhador rural para a vida urbana, de, nesses lugares, formar escolas de artes e ofícios, pedreiro, marceneiro, eletricista, mecânico, etc., de modo que, à medida que a automação avançasse, esse povo pudesse vir para as grandes cidades ou de porte médio e trabalhar em outras coisas. Muitos deles mal sabem ler e escrever. Infelizmente, o movimento dos sem terra fica sendo usado ideologicamente, simplesmente, e dando palpite até sobre meio ambiente, conservação de energia, coisas que eles realmente não estão preparados para entender. Agora, o principal para esse povo é aprender a trabalhar, é aprender a arte da cidadania na cidade, é ter escolaridade, porque a automação vem e ela substitui um emprego por outro, né? Nós precisamos de manutenção de máquinas, nós precisamos de toda uma infraestrutura para viabilizar o que no campo está sendo feito para aumentar a produtividade, que é importante. A redução do custo dos alimentos e o aumento da produtividade é que acabou até com a antropofagia, que acontecia ciclicamente ainda no século passado, na China, por exemplo. Em alguns lugares, em desespero diante da fome que surgia, né, nesses períodos de estiagem, de chuva demais. Está vendo agora lá no Nepal, houve um grande terremoto. O que será do Nepal daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses? Nós não temos, inclusive, uma lógica internacional, nós não temos, o conceito de defesa civil ainda é primaríssimo. E até lamento, porque aqui no Paraná coloquei essa questão muitas vezes e senti uma reação corporativa colossal, né, na questão de discutir com profundidade o que é defesa civil, né, que precisa ser aprimorada. Né. Mas, falando, né, da evolução da sociedade, né,
coisa é muito grande, do ser humano, da vida, tudo isso, né, exige uma atenção muito grande. E o pior de tudo, isso tem que vir da sociedade civil, que hoje, graças às redes sociais, nós podemos, um aposentado da Copel que esteja morando no Alasca, se ele tiver uma inspiração, ele pode colocar isso no Facebook ou num blog ou coisa e a gente ficar sabendo alguns segundos depois aqui em Curitiba e vice-versa. Nós podemos transmitir educação a qualquer canto do mundo que tenha acesso a um DVD, a um computadorzinho. Agora, lamentavelmente, existe o pior capitalismo que está se formando, que é o capitalismo intelectual. Se antes o capitalismo, Marx falava da propriedade da terra, propriedade de bens materiais, se ele vivesse hoje, talvez ele desenvolvesse a sua teoria em cima do capitalismo intelectual, que é mórbido, porque essas pessoas que se aferram à propriedade intelectual e querem ganhar dinheiro em cima de qualquer frase ou coisa assim, elas esquecem que a humanidade precisa de cultura profissional, cultura humanística, precisa de acesso ao que de melhor a humanidade possa produzir. Felizmente, no YouTube, nós já encontramos muita coisa. E há portais como TED e outros que em meia hora, 15 minutos, 3 minutos, dão uma aula para nós, viabilizam aulas fantásticas. Hoje nós temos acesso à diversidade cultural. Agora, há muito a evoluir na área de engenharia, por exemplo. As corporações nivelam por baixo, criam leis medíocres ou ficção de segurança. Isso é muito ruim. O corporativismo é uma expressão do capitalismo, é a expressão formal, vamos dizer assim, do capitalismo intelectual. E isso é um pesadelo que nós estamos tendo. Nós precisamos evoluir, precisamos estar atentos e a cidadania é muito importante.